Galera, a vida do São Paulo não tá boa, viu? A situação tá complicada, crítica e não se vê perspectiva de melhora. No vídeo de hoje do Cris Opina, vou mostrar para vocês as razões por que o São Paulo está nessa situação e o que o São Paulo tem que fazer para sair dela. Vamos lá? Fala galera, Cris Opina na área e hoje vou aqui contar para vocês o porquê que o São Paulo está nessa situação. Cai ou não cai? Fica ou não fica? O que o São Paulo tem que fazer para permanecer na primeira divisão do Campeonato Brasileiro? A torcida está ensandecida, terrivelmente preocupada com a situação do time e vou elencar para vocês aqui 3 pontos que fizeram o São Paulo chegar nessa condição de hoje da tabela do campeonato. Vamos lá? Mas primeiro deixa seu like, compartilha você São Paulino com seus amigos, comentem aqui se eu tô certo ou tô errado, dê a opinião de vocês, afinal aqui é lugar em que vocês opinam, beleza? Começando com os 3 motivos que o São Paulo tem para estar nessa situação hoje, tá? Primeiro, falta de convicção. O São Paulo há muito tempo vem trocando de treinadores com diferentes formas de jogar e não compreende onde quer chegar. Vamos entender. Lá atrás, em 2005, o São Paulo foi campeão mundial. Chegou a ser campeão brasileiro 3 vezes seguida, 2006, 2007, 2008, coisa que ninguém nunca foi nos pontos corridos. E isso tornou o torcedor são paulino um torcedor snob, um torcedor egocêntrico, em que trazia para si o peso de ser o soberano, de ser o maior time do Brasil. E naquela altura do campeonato, ninguém contestava isso. Quem que contestaria que o time tricampeão brasileiro e campeão mundial em 2005, chegando em final de Libertadores, direto, chegando em todas as instâncias. Tenho certeza que o São Paulo só não foi campeão da Copa do Brasil, porque naquela época os times que disputavam a Libertadores não disputavam a Copa do Brasil. Ou seja, o torcedor do São Paulo tinha razão para poder se autodeclarar o soberano, autodeclarar o time do São Paulo como soberano do Brasil, e não só do Brasil, da América do Sul. Àquela altura ali rivalizando com o Boca Juniors. Então, assim, o torcedor de São Paulo ficou mal acostumado. Ficou mal acostumado com um time que tinha uma cara durante muito tempo. Começou Paulo Autuori, Cuca, passou por Muricy, todos têm ali suas peculiaridades, mas o jeito de jogar, a forma de alcançar o resultado era parecida. O time do São Paulo tinha uma ideia, o time do São Paulo tinha onde se resguardar quando as atuações não eram tão boas, tão chamativas, tão brilhantes. Então, naquele estilo de jogo que o São Paulo se amarrava, ele conseguia os resultados através disso, de memória tática, de consciência do que se tinha que fazer em campo, mesmo não sendo um dia em que as coisas não davam certo? A partir do momento em que o São Paulo entrou em jejum, que eu acredito que seja ali depois de 3, 4, 5 anos da conquista do último Campeonato Brasileiro em 2008, a partir de 2011, 2012, o São Paulo começa a se perder. O São Paulo vê que não consegue ganhar nem Campeonato Paulista, o São Paulo vê em que as coisas não conseguem caminhar, mas ainda ali em cima, mas ainda sempre participando de Libertadores, sempre disputando o título, sempre ali no encalço para poder ser campeão. Quase foi tetracampeão em 2009, perdendo o título num campeonato muito confuso, em que teve o Palmeiras liderando por muito tempo, e no final o Flamengo foi campeão. O São Paulo disputou, e o São Paulo continuou disputando. Mas teve um momento em que o São Paulo se acordou e estava 5, 6, 7 anos sem ganhar nada de relevante. Sem ganhar nada, nem nem campeonato estadual. E aí, sim, vem o peso de você ter, há pouco tempo, se chamado de soberano. Há pouco tempo, jogado isso na cara dos seus rivais, Palmeiras mal, Corinthians tinha sido campeão em 2005, mas não tinha sido rebaixado em 2007, então passava por um momento não tão bom. O Santos, depois da era Robinho e Diego, esteve sempre ali num limbo de disputa título, não disputa, ganha, não ganha. Então o São Paulo era a cara do futebol paulista, rivalizando com o Cruzeiro,
rivalizando com o Internacional depois daquela fase de 2008, 2009, que o Internacional foi campeão da Libertadores 2 vezes, em 2006 e 2010, em 2006 sendo campeão mundial. Então o São Paulo tinha uma base, tinha como se autoproclamar um soberano e de repente não tinha mais e se assustou estando há 6 anos sem ganhar um título de relevância. E aí veio o peso, certo? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, a ideia. Primeiro ponto, a ideia. São Paulo sem ideias, sem conceito. O segundo ponto, o peso de ter assustado e não ter conseguido tornar isso, fazer isso virar ao seu favor, como o Galo só conseguiu fazer esse ano e está caminhando aí para um título do Campeonato Brasileiro muito tranquilo. Não houve disputa. Então, hoje, apenas em 2021, o Atlético Mineiro conseguiu, depois de 50 anos sem ganhar um Campeonato Brasileiro, tornar esse peso de ser um clube grande, sem conquista, virar ao seu favor. O São Paulo não conseguiu ainda. E terceiro ponto, o São Paulo não está acostumado a frequentar onde está frequentando hoje. Nas últimas temporadas já houve 2 ou 3 que o São Paulo ficou ali, flertando com disputar não cair, permanecer na primeira divisão, flertando com o perigo. Diferente do próprio Flamengo, que depois de 2013 teve temporadas, até antes, teve temporadas em que realmente brigou para não cair. E o Flamengo, na época em que o São Paulo era soberano, o Flamengo só sabia fazer isso. O Flamengo disputava, brigava para permanecer na primeira divisão. Isso mudou em 2009, mas depois voltou novamente a ser a pauta do Flamengo permanecer na primeira divisão. O flamenguista sabe do que eu estou falando. O torcedor do Atlético Mineiro, que frequentou a segunda divisão nesse período, sabe do que eu estou falando. Como o Cruzeiro não era acostumado, como o Internacional não era acostumado. E essas equipes caíram. O Cruzeiro a gente vê onde chegou. O Cruzeiro não tinha a saúde financeira que o Internacional tinha para poder voltar, se reerguer e se manter como tem se mantido. E o Cruzeiro está disputando para não cair para a Série C, gente. O Cruzeiro disputou para ficar na Série B essa temporada. O Cruzeiro não era acostumado a estar nessa situação e o São Paulo não é. Então, para o São Paulo é muito mais difícil. Mais até difícil, acredito eu, do que para o Santos. Porque o Santos já não tinha aspirações. O Santos já não vem bem há muito tempo. A gente sabe que os treinadores do Santos entregavam mais do que o elenco do Santos pedia. E é diferente do São Paulo, que ano passado com um time pior do que tem esse ano, o Fernando Diniz conseguiu fazer um trabalho melhor com o time do São Paulo, apesar dos pesares do que acabou, de como acabou. Entregou o São Paulo na 5ª posição, coisa que o São Paulo é inimaginável que o São Paulo fizesse esse ano, mesmo sendo campeão paulista. O trabalho do Crespo aquém do que foi a expectativa depois daquele Paulistão. O trabalho do Rogério Ceni agora, parece que o Rogério Ceni só caiu a ficha depois de tomar uma traulitada pro Flamengo em casa de 4-0, em que o São Paulo tem que focar seus esforços em ficar na primeira divisão. Entender isso. O São Paulo tem que entender isso. Essa é a realidade do São Paulo hoje. O São Paulo nem nas temporadas recentes que brigou para não cair. Nessa situação, faltando 6 jogos, o São Paulo já não tinha mais risco. 2013, 2017, o São Paulo já não corria mais riscos. Agora o São Paulo se vê faltando 6 jogos para terminar o campeonato. 1, 2, 3, 4, 5, 6 jogos para terminar o campeonato. Tem jogo contra o Sport, que é confronto direto ainda. Jogo contra o Juventude, que é confronto direto. Ambos no Morumbi. O São Paulo tem obrigação de fazer 6 pontos. Contra o Grêmio na Arena. Se o Grêmio chegar em condição ainda na penúltima rodada de estar na primeira divisão e o São Paulo não conseguir fazer os resultados até lá, imagina o que vai ser esse jogo lá em Porto Alegre. Grêmio e São Paulo. Então, olha a situação, o buraco em que o São Paulo se enfiou. Primeiro, pela sua arrogância. Segundo, por não ter conceito de jogo. Passou Bausa no São Paulo. Olha o estilo de jogo. Passou Osório no São Paulo. Passou Fernando Diniz no São Paulo. Passou Cuca. Passou Muricy. Agora Rogério Ceni. Passou André Jardine. Olha qual que é a semelhança do futebol desses treinadores. Diferentemente do Corinthians, que sabe muito bem o que faz. Passou Mano, passou Tite, passou Carille, certo? Agora, Silvinho
apesar dos pesares, o Corinthians sabe as suas limitações e sabe a história do time vencedor que teve, que é um futebol pragmático para ganhar de 1-0. E assim o Corinthians vai. E não tem brigado para não cair, porque entende sua situação. Para você mudar isso, demanda tempo. E o São Paulo não tem. O São Paulo tem que permanecer na primeira divisão, porque não pode correr o risco de se tornar um Cruzeiro, porque o São Paulo é mais parecido com um Cruzeiro de 2019 do que com o Internacional de 2016. O São Paulo tem muitas dívidas. O São Paulo não tem receita. Tudo que o São Paulo arrecada é gasto com coisas que gestões anteriores foram culpadas por trazer ao clube. Então o São Paulo é mais próximo do Cruzeiro do que do Inter. E até do Grêmio, que se o São Paulo cair junto com o Grêmio para a Série B, o Grêmio está numa situação mais saudável financeiramente do que o São Paulo. Então, arrogância, falta de convicção e não estar acostumado a passar por isso. Esses são os 3 pontos que fazem o São Paulo estar onde está hoje. E você, torcedor de São Paulo, tem o direito e a obrigação de agora, no momento difícil para o time, apoiar e cobrar quem é responsável por isso, que é a diretoria do São Paulo. Seu Leco que estuprou o São Paulo. Presidentes anteriores ao Leco. E estou incluindo o Juvenal nessa conversa, que contratavam, gastavam dinheiro sem pensar no amanhã. Certo? E agora a conta chega. A conta chegou. E agora o São Paulo tem que entender isso. Beleza? Se você, torcedor São Paulino, gostou do que ouviu, ou não gostou também, não concorda comigo, deixa aqui seu comentário, tá? Que eu quero saber de você, São Paulino. O que acontece com São Paulo? Você que é torcedor de São Paulo, fala para mim o que você está sentindo nesse momento. Medo? Angústia? Ou vontade de apoiar, de ir no Morumbi, lotar igual lotou agora contra o Flamengo, mesmo tomando uma sapatada? O que você está pensando, torcedor São Paulino? Porque agora é a hora de ver quem é quem. O torcedor São Paulino, muito tempo, foi chamado de torcedor modinha, porque só ia ver os jogos do time da Libertadores na quarta-noite. O torcedor São Paulo era chamado de torcedor de quarta-noite. Certo? E agora? Que o time precisa de vocês. Que vocês cobrem, que apoiem, que tentem de alguma forma tirar esse time. O Fluminense foi tirado do rebaixamento de 2009. Foi salvo. Certo? Então como? Como fazer isso? Então, quero ouvir de vocês. Beleza? Mais um vídeo do Crisopina. Lembrando, deixa seu like, seu comentário, compartilhe com os amigos são paulinos e vamos ver o que vai virar o time do São Paulo.